Eis que dia desses o The New York Times resolveu publicar uma lista com os 100 melhores livros do século XXI. Para chegar a esses 100 livros, eles pediram a pessoas do meio literário, como críticos, jornalistas, editores, escritores e assim vai, que escolhessem os que, na opinião deles, seriam os 10 melhores livros do século XXI. Não houve exatamente uma definição muito criteriosa do que eles quiseram dizer com melhor. Então, alguns autores escolheram o que para eles eram os livros favoritos, outros foram mais criteriosos no sentido de técnica do livro, narrativa, etc. Os únicos critérios eram os seguintes: os livros precisariam ter sido publicados após o dia 1º de janeiro de 2000 e também publicados nos Estados Unidos, o que não significa que os autores teriam de ter escrito em língua inglesa. As traduções contaram. E assim chegamos aos 100 melhores livros do século XXI, segundo o The New York Times. E, seguinte, dei uma olhada na lista, confesso que não fui tão detalhista assim, eu olhei mais por cima, eu queria fazer um exame mais próximo aqui com vocês, e resolvi gravar este vídeo para comentar sobre os livros que eu li, o que eu tenho vontade de ler, o que eu achei da lista, então vamos embora. Antes de falar da lista especificamente, eu vi que ela gerou um certo furdunço em meio à comunidade literária na internet, algumas pessoas ficaram bem chateadas, foram bem críticas, e queria colocar de antemão a minha visão sobre essa lista, que é: eu sempre acho interessante quando um veículo relevante, e aí você pode concordar ou não com a linha editorial do Times, mas é inegável que eles são muito relevantes. Só que eu gosto de usar essas listas como um meio para eu conhecer livros novos. E não, meu Deus, se o Times diz que esses são os 100 melhores livros, então esses são os 100 melhores livros. E que absurdo que eles resolveram eleger esses livros, que injustiça cometer aqui. Não, é uma lista feita por um veículo que tem as suas diretrizes. A gente vê que a metodologia não é uma coisa super criteriosa, então é muito provável que você olhe para essa lista e fique: putz, isso aqui acho que não devia estar aqui, isso aqui talvez devia estar em outro lugar. Resumo da ópera: eu acho mais jogo a gente olhar para essa lista com um olhar mais de curiosidade do que tão crítico assim. O que, é claro, não nos impede de ficar chateados com algumas coisas, mas eu só acho que não é válido ficar fazendo um super enxame por conta disso. Até porque esse critério da necessidade de ter publicação nos Estados Unidos já exclui muita coisa maravilhosa por aí, inclusive da nossa literatura. Mas vamos lá então, disclaimers feitos, bora olhar para a lista. Eu não vou comentar cada um dos livros, porque, são 100 livros, é muita coisa. O meu intuito aqui é falar do que me chamou a atenção, do que eu li. Eu separei até alguns livros aqui que eu sei que estão na lista. Então, vamos lá. Na 99ª posição, nós temos o How to Be Both, da Ellie Smith. E eu não li esse livro em específico, na verdade eu nunca li nada da Ellie Smith, mas queria já comentar um pouquinho sobre a Ellie, porque é uma autora que me interessa, só que pelas coisas que eu já ouvi falar da obra dela, eu não consigo chegar a uma conclusão de se eu gostaria ou não, porque tem muitos autores que eu vejo a descrição da obra e fico: putz, isso aqui eu certeza que vou gostar, e eu geralmente acerto. E a Ellie Smith fica nessa zona meio cinzenta pra mim, e como, tantos livros, tão pouco tempo, eu prefiro priorizar aquilo de que eu acho que vou gostar realmente. Particularmente, a obra dela que mais me interessa é o Quarteto das Estações, se não me falha a memória, acho que é esse o nome da quadrilogia, mas dei uma olhada na descrição desse, que aliás está traduzido aqui pela Companhia das Letras como Ser Duas Coisas, e achei interessante. A descrição parece envolver duplos, eu costumo gostar de narrativas que envolvem duplos, então, quem sabe? Comentem aí, caso vocês tenham lido e achem que eu vou gostar ou não. Na 95ª posição, temos uma autora que também vai aparecer mais lá pra frente, essa eu tenho certeza, que é a Hilary Mantel, e o seu Bring Up the Bodies. Eu sei que nós temos tradução dele aqui também, porque a gente tem tradução para a trilogia inteira de Wolf Hall. Este é o segundo? Isso, o segundo volume, Tragam os Corpos. E esses livros, olha, gente, besteira, mas acontece. Esse foi o caso do livro que eu cansei de ver. E aí, como dizemos no meu país, Nordeste, eu peguei abuso do livro. Não aguentava mais ver esses livros. Só que é impressionante, porque todo mundo que eu vejo falar deles
deles eu digo porque é uma trilogia, né? Então já vou comentar ela inteira aqui, falam muito bem. E ver, se eu não me engano, 2 dos 3 volumes, eu sei que o primeiro volume tá aqui na lista também, me fez ficar com um pouco de vontade de dar uma chance à trilogia, confesso. Ainda mais agora que deu uma passada no hype, né? Porque a galera que é freguesia aqui do canal sabe que eu tenho esse hábito terrível de não curtir ler as coisas enquanto elas estão no hype. E nós temos um caso emblemático disso, que inclusive ocupa o primeiro lugar dessa lista. A gente já comenta sobre isso. Na 94ª posição, eu disse que não ia comentar tudo, né? Mas eu tô comentando bastante até. Na 94ª posição, temos a Zadie Smith e seu On Beauty. Esse é um livro dela que eu tenho bastante vontade de ler. A obra da Zadie Smith, no geral, assim, me interessa bastante. Nunca li nada dela, mas é uma das que sempre tá ali no meu radar. É impressionante isso, né? O leitor tem muito disso, de ai, quero tanto ler algo dessa pessoa e aí acaba não lendo porque muitos desejos. Mas tem um livro dela que tá mais bem colocado na lista, que é um que eu tenho mais vontade de ler, então já já a gente volta nela. Todos os livros que eu comentar aqui e tiver tradução, eu vou deixar linkado para vocês na descrição deste vídeo. Aliás, aproveitando esse momento para dizer que algo que me chamou muita atenção nessa lista é que muitos dos livros que aparecem aqui não tem tradução no Brasil. 92ª posição, e aí chegamos ao primeiro livro da lista que eu li, e é aquele tipo de livro que eu sabia que eu ia encontrar aqui em algum momento. E falo de Dias de Abandono, da estupenda Helena Ferrante. A gente tem vídeo para este livro aqui. É um livro pesado, não pensa que é uma história, ai, curtinha, deve ser uma delicinha de ler. Não, não, não. A Helena Ferrante não é dessas de produzir livros gostosinhos, não. São livros que te sacodem mesmo. Neste livro nós temos como protagonista a Olga, uma mulher que acaba sendo abandonada pelo seu marido e ela se recusa a fazer esse papel que a sociedade muitas vezes espera de mulheres nessa situação de ai, a pobre mulher abandonada. Tem até um termo para isso, que é o poverela. Então ela vai tentando processar tudo isso, a Ferrante vai mostrando tudo pra gente e, como eu disse, é um livro que te sacode por dentro, mas maravilhoso, assim como tudo que eu li da Helena Ferrante, merecidíssimo e, inclusive, acho que ele devia estar mais bem colocado nesta lista. Aí, gente, olha, ai meu Deus, isso aqui me deixou nervosa. Eu todo no começo do vídeo, né, ai gente, não vamos ficar tão chateados, é só uma lista. Mas quando eu vi este livro nesta posição, eu falei, não, vocês só podem estar de sacanagem comigo, porque falo da minha melhor leitura do ano passado, que foi A Marca Humana, do Philip Roth, e está aqui na 91ª posição. Sério, eu vi isso, eu fiquei, gente, não é possível. Porque, bom, foi a minha melhor leitura do ano passado, né? Então, vocês já podem imaginar o tanto que eu gostei deste livro. E, de verdade, eu acho este livro um monumento. E muito apropriado ele estar em uma lista de melhores livros do século XXI, porque este livro encapsula muito bem o espírito ali da virada do século, de algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos, mas que se verificam lá até hoje. E, aliás, aqui a gente tem uma história que se passa nos Estados Unidos, que fala dos Estados Unidos, mas que pode ser aplicada a muitos outros locais, inclusive ao Brasil, porque é isso que fazem os grandes autores, né? Eles falam de uma situação específica, mas através dessa situação eles conseguem falar de situações um tanto quanto gerais. E pera que eu lembrei de algo muito importante, pelo amor de Deus, não veja a descrição deste livro que está na lista que eu deixei indicada aqui, que é a lista que a gente está comentando, aliás, né? Porque tem uma revelação sobre o enredo lá, vulgo spoiler, que eu sou muito fresca com spoiler, inclusive já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar linkado aqui e na descrição pra vocês, mas A Marca Humana tem meu Deus, eu ia falar plot twist, mas vamos usar, tem uma surpresa ali, porque você vai ler o livro achando que ele é sobre uma determinada coisa, e aí o Roth dá um duplo twist carpado, e você fica, meu Deus do céu, como assim? O livro vai ser sobre isso? Então, sério, é sensacional. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo em que eu falo das minhas melhores leituras do ano, e aí eu entro em mais detalhes sobre esse livro, mas escondendo essa parte, que eu acho bem legal você ler sem saber isso e ter essa surpresa. Mas, em resumo, aqui o nosso protagonista é
o Coleman Silk, um professor de letras numa universidade bastante renomada que acaba sendo acusado de racismo. Você não precisa saber muito mais do que isso para entrar nessa leitura. Se você ficou interessado, recomendo que assista ao vídeo em que eu falo das minhas melhores leituras do ano. E fica aqui a expressão do meu sentimento de que injustiça que este livro está na 91ª posição. Mas seguimos. 90ª posição, O Simpatizante, que foi um livro que até já esteve na minha lista de desejos. Eu lembro que ele bombou bastante uma época, se não me falha a memória. Eu acho que não tem nada sobre isso aqui na descrição, né? Mas eu acho que estava em uma das listas de melhores leituras do ano do Barack Obama, que é uma lista que acaba sempre movimentando o mercado editorial. Então eu acho que o furdunço em cima desse livro veio daí, mas é um livro que me interessa bastante. Eu não sei porque eu tirei da minha lista de desejos, ele não tá mais lá, eu olhei dia desses. Acho que é porque não estava nos meus planos tão próximos de ler. Confesso que ele continua não estando nos meus planos de leitura de mais curto prazo, mas ainda assim é um livro que me interessa bastante. É um thriller de espionagem e eu costumo gostar de livros que têm esse ritmo de thriller. O problema é que eu não acho tantos deles que sejam realmente do meu gosto. Então, qualquer coisa, vocês comentem aqui embaixo. E uma das pessoas que votou para este livro aparecer na lista foi o Stephen King. Aliás, tem disso também na lista, sabe? Você consegue ver como cada uma das pessoas votou. Achei bem legal. O Retorno, acho que nós não temos tradução para ele, é do Hisham Matar, ocupa a posição 89 na lista e foi um dos que eu marquei que gostaria de ler. Você tem essa opção, aliás, na lista de ir marcando o que você quer ler, o que você leu. E esse me interessou bastante. Pela descrição, também parece ter um ritmo desses que te pega. Aqui é descrita como uma história de detetive, apesar de que não é bem uma história de detetive. O autor fala sobre o sequestro do pai dele no Cairo. E eu acho que eu nunca li nada ambientado no Cairo. Achei interessante. Temos Lydia Davis aqui na posição 88. Confesso que a Lydia Davis não me interessa tanto, eu não sei porquê. Na posição 83 temos Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut. Eu tenho este livro aqui na estante, inclusive acabei de perceber que não peguei, mas eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Tenho muita vontade de ler, eu lembro de que quando foi lançado muita gente falou bem, mas o que aconteceu? Eu acabei esperando o hype baixar e não li o livro ainda, olha, mas fiquei feliz em encontrá-lo nessa lista. Fez a minha vontade de lê-lo ser revivida por aqui. Preciso ler esse livro. Na 80ª posição temos o último livro da maravilhosa tetralogia napolitana da Elena Ferrante. Eu adoro este livro, inclusive hoje eu tenho minhas dúvidas, mas eu lembro de que quando eu li a tetralogia napolitana, este foi o meu favorito de todos. Mas eu amei todos eles, então não sei ainda, mas tenho muita vontade de reler esses livros, porque, olha, Ferrante é Ferrante, mas aguardem, a gente ainda vai falar bastante sobre ela. Na posição 79, temos o que eu considero uma outra injustiça, porque temos Manual da Faxineira, de Lucia Berlin. Lucia Berlin, não sei como pronunciar o nome dela até hoje. E, bom, vocês conseguem ver o tanto de flag que tem aqui? Eu amo este livro, amo. Esta é uma coletânea de contos e talvez eu seja ousada ao dizer isso, porque eu tenho muitas coletâneas de contos de que gosto, mas esta aqui, se não for a favorita, tá pelo menos ali no top 3. Eu fiquei muito impressionada com tudo o que eu li aqui. Recomendei pra caramba a época em que eu li, continuo recomendando fortemente. Tem uma resenha enorme sobre ele aqui no canal. Lúcia Berlin, maravilhosa. Nossa, merecidíssimo o livro está nesta lista, mas eu colocaria numa posição melhor. Ah, e uma coisa importante que vai se repetir ao longo da lista. Esses contos foram publicados em outros volumes antes dos anos 2000, ali pelas décadas de 80 e 90, mas somente em 2015 esta coletânea com estes contos selecionados foram lançados. Tem um outro caso parecido de que a gente ainda vai falar nesta lista. Na posição 78 aparece John Fosse, que foi o Prêmio Nobel de Literatura mais recente, né? Ganhou no ano passado. E eu ainda não sei... Bom, eu sei que eventualmente eu vou ler a obra dele,
mas por enquanto não tá nos meus planos de curto e médio prazo de leitura. Deveria? Se sim, vocês comentem por aqui. Na posição 76 temos um livro chamado Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Eu acho que nós temos tradução dele já por aqui, qualquer coisa eu deixo a capa da tradução aqui, mas eu lembro de ter assistido a uma resenha sobre esse livro, e eu tenho um amigo que leu esse livro, e eles falaram umas coisas, eles no caso, meu amigo e a pessoa cuja resenha eu assisti, falaram umas coisas que eu fiquei, acho que não vou gostar muito desse livro, não. Então eu já fiquei meio assim ao vê-lo aqui antes de vários livros que eu amo, mas... Outra autora que eu imaginava que ia aparecer e apareceu aqui, mas pena que, pelo que eu lembro da lista, só há um livro dela aqui, que é a Svetlana Alexievich. Dela eu já li o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é incrível, e o Vozes de Chernobyl. Vozes de Chernobyl é espetacular também, mas eu confesso que o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher me pegou ainda mais. O que aparece aqui está traduzido como O Fim do Mundo Soviético. Eu tenho algumas outras coisas na estante, aliás, também dela, e tudo que eu tenho dela eu gostaria de ler, porque esses dois livros que eu disse que li me impactaram bastante. Na posição 71, temos um caso de um livro que foi publicado nos anos 60, fala que isso, nos anos 60 e 70, mas que só foi traduzido para o inglês recentemente. E, nossa, foi um sucesso lá fora, tanto que ele não demorou a ser traduzido por aqui. E falo da trilogia de Copenhague, da Tove de Tlevsen. Eu amo este livro. Já li, reli o primeiro volume, eu li 3 vezes, tem a minha história documentada com este livro aqui, também vou deixar links na descrição para vocês. Aqui nós temos a trilogia autobiográfica da Tove de Tlevsen, que foi um dos maiores nomes da literatura dinamarquesa, mas ela viveu uma vida um tanto quanto trágica e nós acompanhamos boa parte dela aqui na sua trilogia. Livro maravilhoso. Não acho que é um livro para todo mundo, porque é um livro meio pesado, que toca em muitos assuntos delicados, como o vício em drogas, por exemplo, mas foi um livro que mexeu bastante comigo, especialmente o primeiro volume, que eu acho um primor. Outro que, na minha opinião, deveria estar melhor colocado. Na posição 68, temos um livro cuja existência eu desconhecia e que me interessou bastante, o The Friend, da Sigrid Nunes. Eu tenho um livro dela para ler aqui, que é um livro em que ela fala sobre a Susan Sontag. A Sigrid, no caso, teve um relacionamento com o filho da Susan Sontag, e aí acaba convivendo com a Susan, trabalha com ela, etc. E esse, então, o Sempre Susan, é um livro de memórias dela sobre o período em que ela conviveu com a Susan Sontag, que é uma das musas da minha vida, adoro essa mulher, e a descrição do livro me interessou bastante. Na posição 65 temos, de novo, Philip Roth, agora com o Complô contra a América, se eu não me engano, é assim que está traduzido o livro, isso, Complô contra a América, e fiquei bastante curiosa, porque tá melhor ranqueado. Bom, mas já vimos que o ranking não tá valendo tanto pra mim, né, como vocês puderam ver. Mas, enfim, me chamou a atenção, está melhor colocado do que a minha melhor leitura do ano passado, mas a minha próxima leitura de Philip Roth vai ser Pastoral Americana no mês de dezembro, que vai ser leitura conjunta no meu Clube do Livro. Mais informações aqui na descrição deste vídeo. Na posição 53, Alice Munro aparece pela primeira vez e ela vai aparecer novamente. Alice Munro foi uma grande contista. Eu adoro contos, sei que não é um gênero tão popular assim, mas eu adoro, e eu nunca li nada da Alice Munro. E o motivo é, ela tem várias coletâneas de contos e cada um me recomenda uma coletânea diferente, então eu sempre acabo ficando meio confusa e acabei que nunca comprei nada dela. Se quiserem me recomendar, deixem um textão aqui recomendando a sua coletânea favorita, e aí, quem sabe, ela finalmente não aparece neste canal. Posição 49, A Vegetariana, que foi um livro que ficou bem famosão por aí, né, há alguns anos, mas não é o livro que eu mais tenho vontade de ler da Han Kang. Na verdade, eu não tenho vontade de ler A Vegetariana. Eu tenho vontade de ler um livro que eu ganhei
de presente, aliás, neste ano, inclusive, de uma seguidora muito querida, beijo pra você, Li, que é o Atos Humanos. Na posição 48 temos um quadrinho, e eu fiquei tão feliz ao ver este quadrinho aqui, porque eu não esperava que um quadrinho aparecesse na lista. Foi uma surpresa muito boa, porque eu amo Persépolis, da Marjane Satrapi, ou Satrapi, de novo, não sei como se pronuncia, mas é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Foi um dos primeiros quadrinhos que me fez perceber, nossa, não é só coisa pra criança, porque eu tinha essa imagem, né? Ai, não, quadrinho, coisa de criança, impossível ser tão profundo quanto um livro, e paguei minha língua lindamente, porque como vocês podem ver, tem uma quantidade significativa de quadrinhos aqui na estante fora, o que vocês não conseguem ver aqui. Então, amei, amei, amei. Inclusive é um tipo de literatura que eu recomendo para quem não tem tanto hábito da leitura, sabe? Uma amiga minha leu, tá começando essa jornada assim de ler com mais frequência, e eu e uma amiga recomendamos o Persépolis para ela, e hoje mesmo eu estava conversando com essa amiga que leu Persépolis e disse que amou, que ganhou um espaço especial no coração dela. Então fica a dica aí. Na posição 47 aparece uma autora que me interessa bastante, e até agora eu só li um livro dela, mas foi assim uma baita experiência de leitura, e falo de Toni Morrison. Aqui temos a Mercy. Se tiver tradução eu vou deixar aqui para vocês, mas nós temos tradução de boa parte da obra da Toni Morrison. Dela aqui na estante eu tenho o Sula, o Amada e o Olho Mais Azul, que foi o livro dela que eu li e eu amei. Posição 46, O Pintacilgo, né? Isso, O Pintacilgo, aqui tá em inglês. O Pintacilgo, de Donna Tartt. Da Donna Tartt, eu já li o A História Secreta e eu adoro esse livro. O Pintacilgo é bem aquele caso de que eu tinha comentado, sabe? Que eu vejo algumas pessoas falando coisas que me fazem acreditar que eu vou gostar, outras que, putz, eu acho que eu vou detestar. Então, não sei ainda, mas vocês deram a ideia, dia desses, lá no Instagram, de fazer um vlog de leitura deste livro. Então, quem sabe um dia, né? Quando eu estiver bem disposta, porque o livro é meio calhamaço e, bom, eu não tenho problemas com calhamaços, como vocês podem ver aqui atrás, mas para um livro de que eu não sei se eu vou gostar, eu tenho um pouco de problema, sim. Na posição 45 temos Os Argonautas, da Meg Nelson. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, já ouvi boas recomendações dele. É um livro autobiográfico, eu costumo gostar muito de livros autobiográficos, então se você já leu, gostou, deixe um comentário aqui embaixo. Eu vi que na lista tem muitos livros autobiográficos, livros de memórias, e são livros, assim, pensando agora, são livros que têm feito bastante sucesso nos últimos tempos, né? Eu consigo pensar em vários títulos nos últimos anos, que foram lançados nos últimos anos, que bombaram, e são livros de memórias, como, por exemplo, o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy, tem resenha aqui no canal, e o, nossa, que eu li recentemente e amei demais, o Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Na posição 38, Os Detetives Selvagens, do Bolanho, mas eu tenho um outro do Bolanho aqui, que eu sei que tá mais pra frente na lista, então já já a gente volta nele. Posição 37, Os Anos, de Annie Ernaux, que foi mais um livro da lista que eu li, e eu acho que eu não comecei com o pé direito na obra da Annie Ernaux. Aliás, algumas pessoas que leram a obra dela completa, quer dizer, o que a gente tem publicado dela aqui, me disseram que este não é um livro que eles recomendam para quem quer conhecê-la. Porque aqui a gente tem muito da... Bom, essa foi a impressão que eu tive, que é uma coisa muito francesa, sabe? Você tem que ter essa vivência francesa, eu acho que para realmente aproveitar o livro. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, sabe? Eu não consegui me conectar tanto com o livro em alguns pontos, e acho que foi muito por conta dessa, sei lá, falta de vivência francesa, sabe? Mas talvez tenha sido só minha impressão. Enfim, foi uma escrita que me impressionou, eu gostei do livro no geral, mas não senti que era tudo aquilo que eu via falarem dela. Então eu preciso dar mais uma chance para Annie Ernaux. Acho que o próximo livro que eu lerei dela, inclusive já está aqui na estante, presente de outra seguidora muito querida, beijo Marilda, que é o Escrita como Faca e Outros Textos, uma coletânea de escritos da Annie Ernaux sobre a escrita. E eu gosto muito quando autores escrevem livros sobre escrever livros. Posição 35, Fan Home, da Alison Bechdel, ou Bechdel, não sei. Eu li este quadrinho, vou caçar o vídeo em que eu falo dele e linkar aqui pra vocês. E eu confesso que
foi, sabe aquele tipo de livro, no caso aqui um quadrinho, de que você ouve falar tanto e aí chega pra ler e fica, putz, será que eu perdi algo? Foi o que aconteceu comigo com Fan Home. Eu não gostei muito não, tanto que eu lembro que li, pensei um pouco sobre ele e acabei passando pra frente. Tinha falado que um livro da Zadie Smith estava melhor colocado, que é o livro dela que mais tenho vontade de ler, e falo de White Teeth, ou Dentes Brancos, que é, aliás, o primeiro romance dela, se não me falha a memória, tem algo aqui, isso mesmo, foi o primeiro romance lançado dela, e é o que eu tenho mais vontade de ler, e acabei de ver que, inclusive, ele é de 2000. Cloud Atlas, livro que ocupa a 28ª posição da lista, é um que eu marquei com quero ler, porque realmente tenho muita vontade de ler esse livro e já faz tempo. Mais um da série, quero tanto ler, não sei porque ainda não li. E parece ser um livro bem diferentão, sabe? Misturar vários tipos de narrativas, vários locais diferentes. Recomendo que vocês deem uma olhada na descrição dele, porque vale a pena. Na 27ª posição, temos o Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie. E eu tenho este livro aqui, e não é com orgulho que eu digo que este faz parte do grupo de encalhados da minha estante, porque, de verdade, faz muito tempo que eu tenho este livro. Eu devo ter comprado em, sei lá, 2017, algo assim. Faz um tempão que tá aqui, não li ainda. Mais um da série. Quer dizer, eu ia dizer que não sei por que não li, mas da Chimamanda eu já li o Hibisco Roxo e eu gostei bastante, mas eu lembro de não ter amado. E aí, talvez por conta disso, esse aqui tenha ficado mais de canto, não sei. Só que algo me diz que eu gostaria mais até do Americaná do que do Hibisco Roxo. E que eu já gostei, aliás, né? Então, preciso lembrar de dar uma chance para este livro, mas ele está aqui aguardando a hora dele. Após ele, temos a 26ª posição, ocupada por Reparação, do Ian McEwan. Gente, eu detestei este livro. Li com... Talvez tenha sido até esse um dos problemas, as expectativas altíssimas, porque eu só ouvi a galera se rasgar em elogios em relação a esse livro, e não rolou pra mim. 23ª posição, temos a Alice Munro novamente com ódio, amizade, namoro, amor, casamento. Acho que é isso. Vou deixar a capa da tradução aqui. E bom, talvez eu compre este aqui. Tá melhor colocado, né? Quem sabe? Se vocês não panfletarem muito uma outra coletânea específica, talvez seja essa que eu compre. Na 20ª posição, temos um livro que eu quero muito ler, que é o Erasure, do Percival Everett. Inclusive, editoras, ninguém vai trazer tradução da obra desse homem, pelo amor de Deus, porque ele ganhou bastante projeção por conta do Ficção Americana, que foi um filme indicado ao Oscar, e eu amei o filme, recomendo muito. Escrevi um pouco mais sobre ele numa edição da minha newsletter, vou deixar linkada aqui também para vocês, e este livro tem como base justamente o Erasure, que está aqui muito bem colocado na lista. O filme, que dizem ser bastante fiel ao livro, tem como protagonista um escritor, o Thelonious Monk Ellison, que é um intelectual preto, só que ele não costuma escrever sobre a vivência de pessoas pretas. Ele resolve escrever por outros temas e ele acaba sendo bastante criticado por seu editor, porque ele diz que ele não é preto o suficiente, que ele deveria escrever mais sobre coisas de pretos, o que, bom, é bem absurdo, né? Colocar esse tipo de exigência. E aí ele resolve, em resposta a isso, escrever um romance satírico que acaba bombando. E, sério, o filme é maravilhoso. 19ª posição, Say Nothing, do Patrick Radden Keefe, mais um que eu marquei como eu quero ler, mais do Patrick Radden Keefe, trava a língua. Eu li neste ano um livro dele que está entre as minhas melhores leituras do ano, que é O Império da Dor. Inclusive, eu olhando assim a sinopse do Say Nothing, eu penso que talvez o Império da Dor seja até mais relevante, porque
fala da crise dos opioides e é um livro incrível, sério. A maneira como o autor escolhe contar a história, muito bom, muito bem trabalhado, muito bem pesquisado, mas o Say Nothing, até onde eu sei, alcançou mais projeção. Eu acho que mais gente leu o Say Nothing do que o Império da Dor, que, se não me engano, é mais recente. Então, talvez isso possa ter contribuído, mas o Say Nothing está na minha lista. Na 18ª posição, George Saunders e seu Lincoln no Limbo. Eu tenho muita vontade de ler algo do George Saunders, especialmente após ver essa lista e ver que, sério, eu acho que tem 3 livros dele nessa lista. E o Lincoln no Limbo já esteve na minha lista de desejos, também não sei porque ele saiu de lá, vocês me convençam a colocar de novo. Mas o livro dele que eu tenho mais vontade de ler e acho que devo pegar em breve, se a minha pilha de leituras permitir, é o A Swim in a Pond in the Rain. Tem um subtítulo, mas eu não lembro, mas é algo como masterclasses dadas por autores russos. Basicamente, ele pega a obra, contos, textos de alguns escritores russos, como Chekhov, Tolstói, que a freguesia do canal sabe, eu amo. Fala sobre lições sobre vida, escrita e algumas coisas mais que essas obras trazem. Então, tenho muita vontade de ler este livro. E aí, depois dele, se eu gostar, a gente parte para mais obras do George Saunders, quem sabe. 15ª posição, um livro bastante conhecido, lido por aí, que é o Pachinko. E ele nunca me chamou especial atenção, eu não sei porquê, mas recentemente eu comentei com vocês, né? Eu li o Aos Prantos no Mercado e eu tô bem interessada em conhecer mais de literatura coreana. Então, quem sabe? 14ª posição, Outline, da Rachel Cusk. Nós temos algumas obras dela publicadas por aqui, né? É parte de uma trilogia, isso. Mas confesso que não tenho tanta vontade de ler, não. Comentei aqui pra ver se alguém me convence do contrário, porque eu sei que ela é bastante lida. 13ª posição, Cormac McCarthy e seu The Road, que aqui temos traduzido como A Estrada. E do Cormac McCarthy eu já li um livro estupendo, que é O Meridiano de Sangue. Eu vou deixar link para a resenha que há aqui no canal sobre este livro. Tenho muita vontade de ler A Estrada, inclusive marquei aqui também na lista como quero ler, mas não li ainda, não está na minha estante, porque eu li Meridiano de Sangue, apesar de ter amado. Eu acho que o Cormac McCarthy é desses autores que eu preciso de um intervalo, sabe? Porque Meridiano de Sangue, apesar de eu ter amado, foi algo que eu considerei bastante pesado, sabe? Demorei um tempo para digerir esse livro. 12ª posição, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Tenho aqui na estante, acabei não pegando para mostrar para vocês, mas a capinha está aqui. E este é um livro que fala de luto, a experiência da Joan Didion após a morte abrupta do marido dela. Tem algumas passagens lindíssimas no livro. É um livro de que eu gosto no geral, mas eu não colocaria na 12ª posição, não. Tive alguns problemas com o livro e eu comento mais sobre eles no vídeo que tem sobre ele aqui no canal. Link estará na descrição. Eu vou fazer uma playlist, tá? Com todos os vídeos que eu comentei aqui pra vocês, pra não ficar um monte de link na descrição e vocês nem saberem onde olhar. 9ª posição, Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, também Prêmio Nobel de Literatura. Li este livro, gostei bastante, mas não amei. Digo isso porque eu sei que muita gente ama de paixão esse livro e, bom, ele está muitíssimo bem colocado aqui na lista. Mas eu tenho vontade de ler mais do Kazuo Ishiguro, não sei ainda exatamente o que. Se vocês tiverem algo para me recomendar, podem deixar aqui nos comentários. 8ª posição, mais um livro que eu li e dele eu lembrei, peguei aqui para mostrar para vocês. Esse é o Austerlitz, do V.G. Sebald. É um livro bem diferente, me causou certo estranhamento no começo, até eu conseguir entrar no livro mesmo, sabe? Mas aqui nós temos um narrador que viaja bastante de trem e em uma dessas viagens ele encontra esse homem chamado, acho que é Jacques Austerlitz, isso, Jacques Austerlitz, e esse homem tá tentando entender melhor, esse homem, no caso, o Austerlitz, tá tentando entender melhor a sua origem, e isso é retratado aqui. E é uma origem um tanto quanto triste, tem a ver com o Holocausto
enfim, tem um vídeo meu comentando mais sobre este livro. E é aquele tipo de livro que eu terminei de ler e falei, putz, baita livro. Mas não foi algo de que eu gostei tanto. Entendo a relevância, inclusive eu nem critico a posição dele aqui, porque eu realmente achei um livro impressionante, mas não conversou tanto comigo quanto leitora, sabe? Sexta posição, falei que a gente ainda ia conversar sobre Bolanho, né? E cá está, muitíssimo bem colocado, 2666, que é o livro dele que eu mais tenho vontade de ler. Essa narrativa parece ser bem diferentona. Eu falei recentemente mais sobre este livro aqui em um vídeo sobre os livros favoritos da Patti Smith, que também vou deixar na playlist que eu vou criar para vocês. E fiquei também ainda mais interessada em ler este livro ao vê-lo tão bem colocado aqui. E eu conheço pessoas que têm um gosto muito parecido com o meu, que amam este livro, então apesar de ser um dos encalhados na estante, sim, sinto em dizer. Quem sabe em breve ele não sai. Neste ano ainda não, mas talvez a gente pense em algo pro ano que vem. Olha isso, terceira posição, o Wolf Hall, da Hilary Mantel. Gente, eu acho que eu preciso dar uma chance a este livro, né? Marquei também como um livro que eu quero ler. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para me convencer aqui nos comentários. Talvez eu, inclusive, queira ser convencida. Eu tô com vontade de ler uma série de livros. Quem sabe a gente dá uma chance em breve. E agora vamos pular direto para primeira posição, que, olha, eu esperava que a Ferrante ia estar muito bem colocada. Não esperava que ela fosse aparecer em primeiro lugar. Não sei porquê, não digo que não merece, pelo contrário, eu realmente acho que ela merece o primeiro lugar da lista, até pela relevância, pela tal do Ferrante Fever, né, que foi justamente todo mundo lendo Helena Ferrante. Na primeira posição nós temos o primeiro livro da tetralogia napolitana, A Amiga Genial. Eu demorei para ler este livro, demorei bastante, porque, de novo, eu tenho essa coisa com um livro no hype, então eu via todo mundo lendo esse livro, eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais ler este livro. E eu olhava para a capa, aí, em minha defesa, tem a capa, tá? Porque quem leu a tetralogia napolitana sabe que esta capa, não só essa, as outras também dessas edições, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente encontra na tetralogia. Mas amém, isso foi corrigido. Recentemente foi lançado um novo projeto gráfico, até com um box, eu vou deixar aqui, que eu amei. Inclusive, eu acho que quando eu for reler, eu vou trocar as edições, porque eu ficava agoniada com essas capas. Mas, sério, que obra. A Ferrante, um dia eu quero elaborar mais esse pensamento, mas a Ferrante fez algo que eu considero muito incrível, que é, através de uma história protagonizada por mulheres, retratar vivências, de certo modo, universais. Eu costumo encontrar mais essa coisa, sabe, do ser humano universal, coisas pelas quais todos nós, como seres humanos, passamos, geralmente em narrativas protagonizadas por homens, principalmente em livros clássicos. Muitas vezes eu acho que os livros protagonizados por mulheres focam muito no ser mulher, especificamente. Eu acho que isso tem que ser falado mesmo. Eu acho ótimo que haja tantos livros que abordem isso, afinal de contas, né? Ser mulher não é a coisa mais fácil do mundo, definitivamente. A gente tem que lidar com muita barra. Mas eu gostei de ver algo além disso na obra da Ferrante. E, meu Deus, não quero minimizar as obras que falam de vivências especificamente femininas, inclusive já indiquei várias delas aqui no canal, mas eu gostei dessa coisa mais diferentona da Ferrante. E vira e mexe, quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, as pessoas me perguntam sobre que livros eu penso que serão considerados clássicos daqui a alguns anos. E a primeira autora que sempre vem na minha cabeça é a Ferrante. Eu acho que realmente daqui a uns anos eu vejo umas capas da Penguin Companhia para as obras dela, sabe? E merecido. Helena Ferrante merece ser mais conhecida e mais lida por homens, inclusive. Eu sei, já vi alguns casos de homens ficando meio, acho que isso é muito livro para mulher, mas eu conheço um homem, inclusive bastante próximo, que leu Helena Ferrante e ficou um tanto quanto surpresa. Então, homens,
deem uma chance a Helena Ferrante também. Não à toa, ela ocupa o primeiro lugar dessa lista. Ufa, eu que lute para editar esse vídeo, conversamos bastante, né? Mas gostei de passar por essa lista, conheci algumas coisas novas, me interessei por muitos livros, achei legal ver também o que tá rolando no mercado lá fora e que ainda não chegou por aqui, mas confesso que senti uma falta gritante e eu não posso deixar de falar disso com vocês, que é José Saramago. Eu fiquei o tempo inteiro rodando a lista, eu fiquei, ok, Saramago vai vir agora. Aí rolava, não vinha Saramago. Rolava de novo, não vinha Saramago. Cheguei ao fim da lista sem Saramago. Gente, como assim? E o Saramago tem edições traduzidas para o inglês, sei disso, inclusive o famoso ensaio sobre a cegueira. Então, realmente, eu não sei o que aconteceu, que o Saramago ficou de fora. E um livro que eu considero bastante relevante e que ficou de fora também, eu sei que foi, acho que foi publicado em 2004, é uma das minhas melhores leituras do ano passado também, a biografia do Alexander Hamilton, escrita pelo Ron Chernow. A história do Hamilton é absurda, o Ron Chernow faz um trabalho incrível. Aqui eu falo mais sobre este livro também no meu vídeo sobre as minhas melhores leituras do ano passado. E este livro deu origem a um musical que bombou demais, o que há uns 5 anos talvez. Eu tive o prazer de assistir na Broadway do ano passado, amei, fiquei um tempão cantando as músicas, inclusive hoje eu tava cantando as músicas com o Digníssimo enquanto a gente fazia café da manhã. Então foi um livro que eu também senti um pouco de falta, sabe, por esse impacto cultural que teve, e é um baita de um livro. E eu sei que eu vou lembrar, no momento que eu estiver editando, vou lembrar de vários outros livros que deveriam estar na lista, mas é isso, né? A lista não é minha. Quem sabe um dia a gente não faz uma lista do tipo, hein? Acho que não. Acabei de olhar para outra estante ali, já lembrei de um livro chamado SPQR, que tem resenha aqui no canal, também achei maravilhoso, sei que foi publicado neste século, mas vamos parar por aqui, vou nem olhar mais para as estantes para não lembrar de mais coisas. Deixem as impressões de vocês sobre a lista aqui nos comentários, vou adorar ler, me contem o que vocês ficaram interessados em ler. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.